Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar a respeito de regressão. Bora pro vídeo? Bom, essa aula ela é dividida em duas partes. A primeira eu vou falar um pouquinho sobre regressão, coeficiente de determinação, e a segunda parte a gente vai rodar o teste no SPSS. Então, se você quiser só ver como é que faz para rodar o teste no SPSS, você pode pular direto para a parte final do vídeo. E aí, bora para a tela do computador? Bom, pessoal, vamos começar nossa aula entendendo um pouquinho do teste. E antes mesmo dessa explicação, eu faço uma ressalva para vocês o seguinte: é muito utilizado, tá bom? No posicionamento das variáveis, na hora de montar, na hora da montagem dos gráficos, que a variável independente fique no eixo X e que a variável dependente fique no eixo Y, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos começar entendendo o que é a regressão linear simples. É basicamente uma forma de prever algum tipo de resultado a partir de uma variável previsora. Como, por exemplo, se eu aumentar a minha área de secção transversa aqui do meu quadríceps, tá certo? Quanto eu consigo aumentar do meu impulso vertical, no meu salto vertical, tá? Ou se eu aumentar o diâmetro do meu quadríceps, quanto eu consigo aumentar do meu salto vertical. É isso que é a regressão linear simples. E aí, dentro do teste, nós temos uma coisinha chamada de coeficiente de determinação, que basicamente é a porcentagem que a variável dependente varia em função da variável independente. Ou seja, na reta aqui que eu vou mostrar para vocês, eu tenho y e eu tenho x. Nessa reta, o quanto que y varia em função de x, tá? Na hora que a gente rodar o teste no SPSS, a gente vai pegar o resultado e multiplicar por 100. Isso aí vai dar para a gente a porcentagem. E aí, falando da reta de regressão linear, é essa equação aqui, tá? Dependendo aí da referência que você usar, algumas letras aqui vão estar trocadas, tá? Porque eles podem usar beta 0, beta 1, enfim, tá? Eu gosto de utilizar essa aqui, que é mais simples, mais visual, tá bom? E aí eu tenho aqui o significado de cada letrinha dessa. O A e o B são constantes que eu vou puxar lá do SPSS. Aqui é o A e aqui é o B. O X é escolhido pelo pesquisador e Y é o resultado que a gente quer. E aí eu tenho relações, tá certo? Eu tenho relação, por exemplo, toda vez que eu aumento o lado do quadrado, eu vou aumentar a área do quadrado. Isso é matemática, tá? Agora, será que se toda vez que eu aumentar o meu peso corporal, eu vou aumentar minha pressão arterial? Não necessariamente, tá bom? Porque uma coisa é uma relação determinística, outra coisa é uma relação probabilística. Por quê? Porque lá no quadrado, a área dele é lado vezes lado. Já na pressão arterial, nós temos vários fatores que podem contribuir com a alteração da pressão arterial. O peso é um dos fatores, mas também a gente tem idade, se a pessoa é fisicamente ativa ou não, tem a parte genética, tem os hábitos dessa pessoa, como por exemplo, se ela consome bebidas alcoólicas, com qual frequência, se ela fuma ou se não, se fumar, com qual frequência, e também consumo excessivo de sal. E aí, mesmo que a gente consiga pegar todas aquelas variáveis, mesmo que a gente consiga definir tudo isso aqui, a gente ainda não consegue dizer com precisão a pressão arterial em todos os momentos de uma pessoa. E isso aí traz pra gente o que eu falei para vocês anteriormente. Eu tenho uma relação determinística e eu tenho uma relação
probabilística. Então, nós vimos exemplos práticos dessa regressão linear acontecendo de forma probabilística ou de forma determinística. No primeiro caso aí a gente tem sempre um valor certo, né, porque é matemática, e no segundo caso a gente nem sempre tem um valor certo, porque a gente tem a taxa de erro ali. Então nesse caso a gente consegue fazer uma previsão e não determinar. E aí vamos ver um pouquinho de exemplo prático do coeficiente de determinação. Vamos supor que você tem um amigo, o seu amigo teve um filho e aí você quer dar um presente para ele, vai comprar uma roupinha para ele. Quando você chega na loja, o que a vendedora te pergunta primeiro, ou o vendedor? Qual que é a idade da criança? Por quê? Porque a gente sabe que o tamanho de roupa da criança é em função da idade dela ali nos primeiros anos, tá certo? Então, esse é o nosso coeficiente de determinação de forma prática. Só que, como eu falei para vocês, existe a parte determinística e probabilística. Quando a gente está falando de roupa, a gente consegue fazer uma previsão utilizando a idade da criança, mas existe também uma possível taxa de erro. E o que seria essa taxa de erro? Seria a segunda pergunta que a vendedora iria te fazer. Se a criança é um menino ou se a criança é uma menina. Por quê? Porque na infância já é sabido que os meninos podem ter um tamanho maior do que as meninas, tá bom? Questão biológica. E antes de irmos para o SPSS, para rodar o teste e fazer a interpretação com outros dados, a gente tem que saber o seguinte: existem alguns pré-requisitos para realizar a regressão linear simples. Primeiro deles, o n tem que ser maior ou igual a 20 para cada variável preditora. As variáveis devem ser independentes e deve ocorrer uma relação linear entre elas. Quando a gente rodar o teste, a gente vai marcar dentro desse teste aí outro teste, que é o Durbin-Watson, que ele tem que ficar ali perto de 2. Só que aqui vale ressaltar o seguinte: existem pessoas que utilizam a faixa entre 1,5 a 2,5 e existem pessoas que utilizam a faixa de 1 a 3, que essa faixa aqui é considerada como menos rígida. Entretanto, até hoje eu não consegui achar na literatura evidências científicas que suportem esses valores. É só o boca a boca que eu ouvi dizer ou nas aulas. Caso um de vocês tenha um paper ou alguma evidência científica, coloca aqui embaixo pra gente, beleza? Continuando, tem que ocorrer uma ausência de outliers. E nesse caso, por padrão, a gente usa mais ou menos 3. Além disso, os dados devem apresentar uma distribuição normal e também possuir homocedasticidade. Vamos agora aprender a rodar o teste no SPSS. Bom, pessoal, estou aqui com a planilha regressão linear simples e múltipla aberta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se existe essa relação entre as variáveis. Então eu vou aqui criar o meu gráfico, seleciono aqui o gráfico de pontinhos, e aí a minha variável independente vai ser o meu teste de QI e a minha variável dependente vai ser a minha performance no trabalho. Eu vou e dou um OK. Bom, a gente consegue ver aqui que existe uma relação entre as variáveis. À medida que eu vou aumentando o meu teste de QI, a minha performance no trabalho tende a aumentar. Então, ok. Vamos agora rodar o teste estatístico. Vou aqui em analisar regressão, teste linear. Eu vou passar a minha variável dependente para cá e a minha variável independente para cá. Depois, eu vou vir aqui em estatística e eu vou marcar
estatística descritiva, o Durbin-Watson e os outliers. E vocês se lembram que eu falei que por padrão a gente usa 3 aqui, tá ok? Então eu vou dar um continue aqui. Depois eu vou vir aqui em gráficos e aí eu vou passar o Zpred para o eixo X e o Zred para o eixo Y. Além disso, eu vou aqui pedir o histograma e o ppplot. O histograma e o ppplot servem para ver a distribuição normal das variáveis. E isso aqui que eu estou pedindo, o Zpred e o Zred, é para ver a homocedasticidade da amostra. Vou dar um continuar e dou um OK. Pronto, que a magia está feita. Agora vamos interpretar isso aqui. Bom, vamos começar aqui com essa tabela, que ela mostra para a gente aqui o R e o R ao quadrado, ou seja, aqui eu tenho o coeficiente de determinação. Isso aqui diz para mim o quê? Que 22,4% da variação da performance no trabalho é explicada pela variação do teste de QI. Além disso, eu tenho aqui o Durbin-Watson, que ficou em 1,7, então está dentro daquele pré-requisito. E voltando para cá, eu tenho o meu R de regressão, que se vocês derem uma olhada, é igualzinho o meu coeficiente aqui de correlação de Pearson. Bom, continuando aqui, a gente consegue ver que na tabela da nova aqui teve significância. Agora na tabela dos coeficientes, a gente consegue brincar com aquela equação que eu mostrei para vocês lá no início, da reta de regressão. Vocês se lembram dela? Pois é, aqui a gente consegue ver o seguinte, que a cada um ponto que eu aumento no teste de QI, corresponde a um aumento de 0,26 pontos de performance no trabalho. Ou seja, aumentei um ponto ali no teste de QI, eu aumento minha performance em 0,26. Aqui na parte residual, vocês lembram que a gente utilizou por padrão ali o mais ou menos 3. Então eu tenho os valores aqui, mínimo e máximo, predito e residual. Nenhum deles passa de mais ou menos 3. Então, ok também, batemos o outro pré-requisito, sem problema algum. Agora, o histograma e o ppplot servem para me mostrar como está a distribuição dos meus dados. Pelo histograma, a gente consegue ver que não está 100% bonito, mas a gente consegue inferir que existe uma distribuição normal aqui. E no ppplot a gente consegue também inferir que existe uma distribuição normal. Os pontinhos não estão se afastando muito da linha. E por último aqui, a última figura mostra para a gente se tem ou não homocedasticidade. Aqui, quando essa figura tem o formato de um retângulo, a gente consegue afirmar que existe homocedasticidade. Nesse caso aqui, é um retângulo um pouquinho mais aberto. Então, dá para a gente inferir, sim, que existe homocedasticidade. Agora, se esse padrão de figura não fosse o de um retângulo mais aberto, igual aqui o meu, fosse qualquer outro padrão, a gente teria que dizer que não tem homocedasticidade na amostra. Geralmente, o padrão diferente do retângulo é um padrão de cone, que está dizendo para a gente que existe heterocedasticidade. Tranquilo? Bom, voltando aqui para a nossa aula, a gente consegue ver que batemos todos os pré-requisitos. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixa aqui nos comentários quais outros testes vocês querem ver. Valeu!